Você observa sinais. Pupila completamente dilatada, tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui, e de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz. Em 22 anos de ministério eu só vi 5 vezes possessão demoníaca, Só? de verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... É todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? O demônio piscou a luz e fez toda a vizinhança ficar no breu. Músculos faciais repuxados e o corpo contorcido contra as leis da física. Daniel Mastral viveu um dos piores pesadelos da sua vida após uma adolescente fazer a brincadeira do copo. A possessão era tão real que até objetos começaram a voar. Mas por que Mastral diz que a maioria dos exorcismos que vemos na TV são todos mentira? Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Né? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? É. Então, sempre... Dá tempo de contar? Claro. Ah, então tempo. beleza. Não temos tempo. Temos... Tá liberado. Tá com sono já? Então vamos Não. ficar aqui. Até, né? Então beleza. Depois eu vou voltar pro lance da Irmandade. Tá bom. Não deixa eu esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Tá. Um exorcismo, melhor dizendo. Né? E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo, estavam... E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, senhor, vou, não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? É outra coisa. A pessoa fingia para chamar atenção, né? Então... Você vê que não é demônio, mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal, chamei mais 4 intercessores para ir comigo, aqueles que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles 4 não puderam ir, né? E eu convidei outros 4, né? E eles também não puderam ir. Aí outros 4 se apresentaram, né? Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você já chegar estava lá. aí. Aí os 4 que se apresentaram, eu conhecia a vida deles, eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? Né? Eu falei, cara, não dá, tua vida não tá muito reta, você tá lutando, aí tá se acertando, né? Não, mas nós vamos, Deus usa assim mesmo, Deus não usa instrumento sujo. Né? Que nem o médico fazer uma cirurgia, ele não pega um bisturi contaminado, ele tem que usar uma coisa que tá purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam te atacar, o demônio podia te atacar, né? Sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, ok, Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi 5 vezes possessão demoníaca. Só? De verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... É todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, eu sou demônio, aquela voz. Pois então não é demônio, né? Não é. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, Total. né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão pra menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, ué, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né, com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando a noite, tomamos um chá, conversamos de trivialidades. Quando chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tá para ir embora, a menina começa a se contorcer, ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou uma quebra de... Ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim, e não caía. Ou era uma excelente contorcionista, né? Aí, falando uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já tava na rua com o meu celular ligando pra minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, mandíbula.
né? A mulher se contorcendo e falando com a voz. Isso aí eu já tô com 5 quarteirão de distância. Eu também, já. Cara. Pô. Mas eu não podia não, deixar você a não menina pode, lá, você é o não cara... Posso. Pois é, e meu nome eu zelar. Exatamente. Né? O nome eu zelar, né? Isso na porta, você tava na porta pra sair já? Não, eu tava me despedindo, né? Não tava nem perto da porta, não dava nem pra correr. Então, e você observa sinais, pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz. Lembra aquela época que rolou uns apagões na cidade? Claro, Foi essa época aí. Tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, digamos assim, olhos abertos, porque o bicho vai te atacar. Você olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo. Caramba. Né? Fica com o olho aberto. Né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, estava tudo escuro, né? Aí eu falei para os intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando, eu vou matar. Interceder o quê? Interceder, orar. Orar. Tá. Ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede, falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta, falar no meu ouvido, vou te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, no escuro. Né? No escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist, que estava voando. Eu não vi. Né? Mas bati parecia uma panela, pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação está estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta? Ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta, orar, falar. Jesus falou, Deus disse, houve luz, então oração muda assim, não tem tanto poder. Fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Por que então, A contorção antinatural e os objetos voando num escuro que Mastral descreve são fenômenos clássicos de poltergeists em possessões graves. O corpo humano quebra seus limites biológicos quando manipulado por essas forças, provando que o plano espiritual pode, sim, alterar violentamente a matéria. É a oratória. Você falar... a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tem menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Aqui Mastral toca num ponto crucial. Demônios não leem pensamento. A Bíblia retrata a oração mental como divina, mas o ex-satanista confirma que, para repreender entidades nas linhas de batalha espiritual, é preciso verbalizar. A palavra proferida age como a verdadeira arma do confronto. Né? Então é bom para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então eu tenho que verbalizar a palavra. A palavra não falada não é palavra. Né? Então eu verbalizo, né? Me protege, me guarda e tal. E de repente acenderam umas lanternas ali na casa, a menina estava caída no chão, né, meia mole, cheguei perto dela com um certo receio, né, tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né, a distância, mas ela estava normal, não estava mais possessa, chorou, e aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija, né, e ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso... O tabuleiro Ouija nasceu no século XIX, sob disfarce de um inocente brinquedo de salão. Investigadores paranormais concordam com o aviso de Mastral. A tábua é uma porta aberta, sem nenhum filtro espiritual. Quem chama não sabe o que vai atender, e as consequências são incontroláveis. Isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio, já te falei. Eu não faço brincadeira do copo. É zica. Não faço, pra quê? Essas entidades exigem autoridade e mãos limpas para serem repelidas. Ao rejeitar os intercessores com a vida espiritual em desordem, Mastral confirmou um princípio ignorado. Não tente expulsar o que é sobrenatural enquanto não tiver o próprio território arrumado.
A garota temporariamente anulou limites biológicos de seu corpo e acessou presenças letais. A brincadeira do copo, empacotada de maneira inofensiva, carrega armadilhas pesadas contra mentes em plena formação. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.